Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui de novo, então, para dar continuidade com a nossa parte de ótica. Hoje vamos para os prismas. Vamos lá então, para os prismas. Bom, prisma vocês já viram da parte da geometria, né? Que é a figura geométrica, que é o prisma. O prisma que a gente vai estudar é esse tipo de prisma aqui, tá? Que é o prisma que tem como base triangular. Na ótica geométrica, esse prisma, ele é feito um corte nele e a gente estuda então apenas a face dele assim. Lembrando que o prisma que a gente vai estudar, ele é um objeto em 3 dimensões, mas a gente estuda ele planificado dessa forma como se fosse um triângulo. Mas lembrem-se que é um prisma, tá? É uma figura em 3 dimensões. O que é importante aqui? Nós estamos falando de refrações de luz. Então, nós vamos ter raios incidentes, raios refratados, reta normal. Vamos ter ângulos de abertura do prisma, relações de triângulos, tudo isso dentro desse nosso prisma. Então, vamos lá. Ó. Nós vamos ter um raio incidindo no prisma. Esse é o nosso raio de incidência. Então, nós temos um raio incidindo no prisma, né? Nosso raio de incidência. Deixa eu pegar uma caneta para nós. O raio incidindo no prisma, então, nosso raio de incidência. Aqui, legalzinho. Agora, então, nós temos essa reta é a reta normal, a face 1 do prisma, lembrando que reta normal é aquela reta que sempre faz ângulo de 90 graus. E o raio incidente com a reta normal no prisma, eles fazem um ângulo de incidência, que nós vamos aqui chamar de 1. Por quê? Porque essa face do lado de cá nós estamos chamando de face 1 do prisma. O que acontece? Como o índice de refração aqui é maior, né, o índice de refração da lente aqui é maior do que do ar, então esse raio aqui de incidência ele vai sofrer uma refração, vai sofrer um desvio e vai se aproximar da normal. Se aproxima da normal. Essa aqui é a reta normal. Então temos aqui um raio refletido, refratado, perdão, um raio refratado referente a esse incidente aqui. Vamos chamar de R1. Esse raio refratado aqui, ele vai incidir na face 2 do nosso prisma. A face 2 é essa aqui do lado aqui. Então, nós vamos ter essa aqui, que a gente vai chamar de face 1. Essa aqui nós vamos chamar de face 1. E a outra de face 2. Face 1. E essa do lado de cá nós vamos chamar de face 2 do prisma. Para a gente se orientar. Então, esse raio refratado 1 vai incidir na face 2, formando um ângulo também com a normal. Esse delta aqui é o quanto esse raio refratado desviou. Ó, ele teria, se não tivesse índice de refração diferente, né, ele teria passado reto aqui nessa linha pontilhada. Mas como os índices de refração são diferentes, ele sofreu um desvio. Esse delta é o desvio que ele sofreu. Então, nós vamos usar delta para desvio. Para desvio, tá? Delta para desvio. Ó, então, o raio aqui refratado 1 chegou aqui na face 2, formou um ângulo de refração, um ângulo aqui com a face 2. Nós vamos chamar de R2, porque aqui dentro a gente vai se referir como refração. Então, R2. Esse raio aqui, ele vai sofrer uma refração novamente para sair aqui para o ar. Então, aqui. E aqui fora, ó, quanto ele desviou em relação à normal aqui, ó, quanto ele saiu, né? É o nosso I2. Então aqui a gente faz prolongamento dos raios, tá, pessoal? A gente faz prolongamentos. E aqui, ó, isso aqui é o desvio 2, é quanto o raio 2 em relação ao I2
teve de desvio. Aqui, ó, essa partezinha aqui de cima é o desvio em relação aos dois desvios aqui, em relação ao desvio 1 e ao desvio 2. Nós temos aqui em cima a abertura do prisma, porque esses desvios todos ali dentro tem a ver com quanto o prisma está aberto ou mais fechadinho. É o ângulo de abertura do prisma, que a gente vai chamar de A. Por semelhança de triângulos, a gente descobre que esse A também está aqui, ó, aqui embaixo. Tá? É por semelhança de triângulos. Lá e aqui. Bom, vamos então para as equações. Isso aqui é um triângulo, ó. Esse triângulo aqui, do R1, R2, né? E esse outro ângulo aqui. Se eu somar esses dois ângulos aqui, o R1 com o R2, ele dá o mesmo valor do ângulo externo. Esse A é o ângulo externo desse triângulo aqui. Então, para eu encontrar o valor da abertura, do ângulo de abertura do meu prisma, basta eu somar o raio refratado 1 com o raio 2. Agora a gente vai fazer todo um outro desenvolvimento aqui. Ó. Vamos ver, o que é esse desvio 1? Esse desvio 1 é o quê? É todo esse ângulo incidente aqui, né? Menos esse R1, certo? Ó. Por quê? Porque são dois ângulos opostos pelo vértice. Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, ó, são ângulos opostos pelo vértice. E ângulos opostos pelo vértice têm o mesmo valor. Então, I1 é igual a esses dois aqui juntos. Ajeitando a formulazinha, desvio 1 é igual a I1 menos o R1, tá? Ficou aparecendo um sinalzinho de menos, vou riscar. Deixa eu apagar com a borrachinha. O que mais, então? Deixa eu só apagar ali, só para não ficar um sinalzinho na frente do R, tá? Do outro lado, nós temos também, para encontrar o desvio 2, mesma forma. Ó. Também esse ângulo aqui, ó, e esse aqui também são ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice são ângulos que têm a mesma medida. Então, I2 é igual à soma desses dois aqui. Então, se eu isolar o desvio 2, eu vou ter I2 menos R2. Bom, olhando esse triângulo aqui de cima, ó, esse triângulo aqui de cima, do desvio 1, do desvio 2 e desse outro ângulozinho aqui, ó, tá? Esse desvio aqui é o ângulo externo desse triângulo. E pela regra do ângulo externo é a soma desses outros dois ângulos aqui. Então, o desvio é a soma desses dois desvios aqui. Substituindo, então, o que é o desvio 1, que é I1 menos R1, com o que é o desvio 2, que é I2 menos R2, e ajeitando essa fórmula, né? I1 mais I2 menos R1 mais R2, ó, só coloquei os I junto aqui e os R's para lá. Ó, tá? Eu vou encontrar uma formulazinha pro desvio, que é quanto o meu raio aqui atrás, esse raio aqui, o I2, desviou em relação ao I1. Tá? E a formulazinha é essa aqui. Então, as duas formulazinhas que nós temos no prisma são essas duas. Ó. A formulazinha do ângulo de abertura do prisma, que então relaciona os dois raios internos, aqui, perdão, os dois ângulos internos, estou lendo R, estou pensando em raio. Os dois ângulos internos, tá? O ângulo refratado 1 e o ângulo refratado 2 aqui, ó, são os dois internos. E o desvio aqui relaciona o quanto o raio que saiu aqui
desviou em relação ao que chegou lá. Tá? Então, pessoal, e essa partezinha aqui do prisma, ela é bem teórica, ela é bem técnica, assim, de aplicação dessas duas formulazinhas. Ok? Vamos adiante, então. Eu selecionei umas atividades para a gente. Sempre bom lembrar também que as leis da refração estão valendo aqui, tá? Lei de Snell também está valendo, lei de Snell, segunda lei da refração, que é o N1, seno de I1, igual a N2, que é da lente, no caso aqui, né? N2, seno de R2, ou como for a lei de Snell aqui para a gente usar ela, que ela ainda está valendo para esse conteúdo aqui. Outra coisa que também vale aqui é a formulazinha do índice de refração, que é a velocidade da luz sobre a velocidade da luz naquele meio. Se eu quiser saber o índice de refração do prisma, por exemplo, eu posso pegar a velocidade da luz e a velocidade daquela luz dentro desse meio. Então, são fórmulas que continuam valendo ainda nessa parte do conteúdo. Vamos ver uma atividade de exemplo, depois vamos adiante nos prismas. Vamos ver aqui. Vamos então para o nosso exemplo. Aqui. Vamos supor que tenhamos um prisma imerso no meio ar, cujo ângulo de refringência, então esse é o nosso A, pessoal, seja igual a 60 graus. Tá? É o ângulo de refringência dele, é a abertura do prisma. Suponhamos que o valor do índice de refração do prisma seja igual a raiz de 2. Então, nós temos dois dados aqui. Ó. O índice de refração do meio, o 1, é o ar, então vale 1. Lembrando que o índice de refração do ar é sempre 1, independente deles falarem ou não para nós. E o índice de refração do prisma, que é o nosso meio 2, é raiz de 2. Para um raio de luz monocromático que incide com um ângulo de 45 graus na primeira face. Então, esse é o ângulo de incidência na primeira face. Vamos chamar de ângulozinho de incidência na primeira face. Então, 45 graus. Determine o valor do ângulo de refração na face 1 e marque a alternativa correta. Então, quer saber o ângulo de refração na face 1. Bom, pelos dados que a gente tem, nós não vamos precisar usar o ângulo de refringência. A gente vai usar apenas a lei de Snell. Então, nós vamos ter N1 seno de 45 é igual a N2 seno de R, que é o que a gente quer. Então, N1 é 1, seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2, igual N2 é a raiz de 2 vezes seno de R. Para resolver isso aqui, pessoal, é bem simples. Ó. É uma cortação. Ó, essa raiz de 2 com essa raiz de 2, a gente pode cortar. Bem tranquilo. Cortando aquilo, sobrou o quê? 1 sobre 2 do lado de cá, igual a seno de R. Aí, para saber o ângulo, a gente tem que se perguntar assim, ó, qual é o ângulo que tem seno valendo 1/2? Aí a gente tem que ir lá naquelas tabelinhas ou saber de cor. O ângulo que tem seno valendo 1/2 é 30 graus.
Isso dá como correta a letra C. Ok, pessoal? Vou ajeitar a próxima. Vamos lá, então. Próxima. Então, próximo exemplo está aqui, ó. A figura abaixo representa um raio de luz que atravessa um prisma. O desvio sofrido por esse raio de luz em graus vale quanto? Então aqui ele está pedindo desvio. Desvio, pessoal, pode vir como D ou como delta. Eu estou usando delta para desvio. Pode aparecer como D também, tá? Então, o desvio, né? A gente viu que a formulazinha do desvio é o quê? É I1 mais I2, né? I1 mais I2, que são os dois raios, o que entra no prisma, o ângulo que entra no prisma e o ângulo que sai do prisma, menos a abertura que o prisma tem aqui em cima. Essa é a nossa formulazinha. Se você for olhar aqui, ó, os dados que a gente tem na nossa figura, a gente tem todos os dados necessários para calcular o desvio. Vamos lá, então? Ó, então, o nosso desvio vai ser I1 é 50. É o ângulo com que chega na face 1. Então, 50 graus. E 2 é o ângulo com que sai na face 2, mais 30 graus. E A é a abertura do nosso prisma, 60. Então, nosso delta vai ficar 80 menos 60. O nosso delta vai ficar 20 graus, que dá a letra A. Tranquilo. O prisma mais assusta, eu acho, porque mistura esses graus com essas retas, com esse monte de risco dentro daquele triângulo ali, mas é bem tranquilo, tá, pessoal? Vamos adiante nos casos especiais, então, que a gente tem. Vamos lá. Vamos adiante no nosso prisma. Então, pessoal, nós temos casos especiais de prismas. Existem prismas que são prismas de reflexão total, tá? Os prismas de reflexão total, eles são muito usados em instrumentos ópticos, porque eles têm um rendimento muito maior do que os espelhos planos e do que outros espelhos, tá? E eles funcionam da seguinte forma, ó, o prisma de reflexão total. O prisma de reflexão total são aqueles cujo ângulo de abertura, que é o que a gente chama de A, é maior que o dobro do ângulo limite. Lembra, lá na refração, a gente falou sobre ângulo limite? Sobre seno do ângulo limite? Lá quando a gente fez uma aulinha de refração, eu passei com vocês? Pois então, é sobre isso que vai aparecer agora aqui também. Vai passar sobre seno do ângulo limite. Isso a gente vai precisar relembrar agora um pouquinho também. Eu também estou relembrando. Brincadeira. Bom, pessoal, então, esse ângulo de abertura vai ter que ser o dobro, maior do que o dobro do ângulo limite, tá? Senão não é um prisma de reflexão total. Então, o que acontece? Quando o raio luminoso incide perpendicularmente na face não refletora, vai encontrar a face refletora sobre um ângulo de 45 graus com a normal. Aí ocorre reflexão total e o raio sai perpendicular à outra face. Dessa forma aqui, ó, pessoal, nós temos dois tipos, que são os prismas de Amite e os prismas de Porro. Olha só, ele vai sempre chegar perpendicular, ó, sempre reto com a normal. E aí aqui ele vai fazer um ângulo aqui de 45 graus com a normal, tá? Então ele faz reflexão total dentro dele, ó. Ele faz uma reflexão total interna, dessa forma, fazendo um desvio de 90 graus. Já o prisma de Porro, ele faz assim, ó. Ele acaba fazendo
um desvio de 180, ó. Ele entra aqui e ele acaba saindo aqui embaixo, tá? São os dois tipos mais utilizados. Eles são utilizados em lunetas, em materiais óticos, tá? Instrumentos óticos, tá, pessoal? Binóculo, nesse tipo de coisa assim, ok? Mais algumas coisinhas ainda. Então, vamos para um exemplo dos nossos prismas de reflexão total. Vamos lá. Um raio de luz monocromática incide em um prisma que está imerso no ar, segundo o desenho abaixo. O índice de refração do material que constitui o prisma é de quanto? Bom, aqui ele quer saber o índice de refração do prisma. Então, nós temos o índice de refração da face 1, que é o ar. Nós temos o índice, queremos saber o índice de refração do prisma. Nós temos o I1 e o I2, que são, nós temos o A, que é 60. Nós temos o I1 e o I2, que são 45. Que são 45 graus. Joia. Agora, pessoal, nós temos que encontrar o índice de refração do meio 2. Então, vamos ver. Ok, vamos lá então. Começar então pela lei de Snell. Esse não é um prisma de reflexão total, só para lembrar disso. Então vamos lá. N1 seno de 45 igual a N2, que é o do prisma, e o seno de R, que a gente não tem. Ok. Então, nós temos aqui, agora, na face 2. Na face 2 nós temos o quê? Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui e esse aqui são iguais, ó. São iguais. Esses dois ângulos aqui são iguais, pessoal. Então, a gente vai fazer duas relações aqui com a lei de Snell. Então, se a gente sabe que esses dois ângulos são iguais, ó, pela lei de Snell, a gente vai resolver depois, ó. A gente viu que esse ângulo aqui é igual a esse aqui, né? Por quê? Porque o ângulo de incidência aqui e o ângulo de saída aqui são iguais, então aqui dentro eles são iguais também. A gente tem aquela relação que é essa aqui, ó, R1 mais R2. Se esses dois são iguais, eu posso dizer que o A é igual a 2R. Se o A é 60, é 2R, eu posso dizer que o R, que é o ângulo de refração, é 30 graus. Então, tendo R, eu volto para cá. Ó. N1 é 1, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. N2 é o que eu quero encontrar. E aqui vai ficar seno de 30. Então, aqui vai ficar raiz de 2 sobre 2. Aqui vai ficar N2 e seno de 30 é 1 sobre 2. Eu posso cortar esses dois aqui de baixo e eu encontro para N2 a raiz de 2. Aqui, resposta correta, a letra C. Ok? Então tá, pessoal. Vamos adiante, então, mais um pouquinho. Então, pessoal, mais uma partezinha aqui da nossa ótica, é a parte de dispersão luminosa. Quando a luz branca ela incide num prisma, o que acontece? Ela se dispersa em várias outras cores, porque a luz branca ela é a junção, ela é a mistura de todas as outras cores do espectro. Então, o que acontece? Ó? Dentro de cada meio, cada luz tem a sua velocidade e o índice de refração relativo de cada uma.
Então, esse índice de refração ela vai depender do tipo de luz que está se propagando ali. Quando a luz branca ela incide, né, num prisma, nós vamos ver que vai ter desvios. Isso é a dispersão. A luz vermelha é a que menos se dispersa, tá? É a que menos se dispersa, menos desvia. E a luz violeta é a que mais se desvia. Então, essa aqui que vocês estão vendo aqui é a ordem do desvio, igual o arco-íris, tá, pessoal? Então, ela vai do vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Ela se dispersa dessa forma. É bom vocês lembrar o seguinte, ó, que o índice de refração e a velocidade da luz no meio são inversamente proporcionais. Ou seja, quanto maior o índice de refração, menor a velocidade naquele meio. Quanto menor o índice de refração, maior a velocidade da luz naquele meio. Tá? Então, o que nós temos? Ó? Nós temos a velocidade da luz vermelha, ela é maior do que a velocidade da luz violeta. E o índice de refração da luz vermelha é menor do que o índice de refração da luz violeta. Então, o ângulo de refração da luz vermelha é maior que o ângulo de refração da luz violeta. Então, no prisma, a dispersão da luz branca ela é bem mais acentuada do que em outras superfícies, tá? Porque ela vai se dispersar duas vezes, primeiro na face 1 e depois na face 2. Tá? Se dispersa dessa forma aqui. Isso aqui cai bastante em questões teóricas, tá, pessoal? O índice de refração, ele nos mostra o quanto a luz, a velocidade dela, quantas vezes ela é menor do que a velocidade da luz no vácuo. É isso que a velocidade nos mostra. O índice de refração nos mostra o quanto a velocidade é menor. Então, pessoal, se a gente tiver, por exemplo, o índice de refração lá, por exemplo, o índice de refração da cor violeta, tá? O índice de refração da cor violeta, ó. Violeta. O índice de refração da cor violeta, ele é 1,532. Isso significa que a luz violeta ela é 1,532 vezes menor do que a velocidade da luz no vácuo, tá? No prisma, no caso, né? No tipo de vidro específico, no vidro do prisma. Tá, pessoal? Eu quero falar um pouco também para vocês que o grande estudioso disso tudo foi Isaac Newton. E ele estudou isso numa época muito parecida com a nossa, que nós estamos vivendo agora. Ele estudou isso lá no ano de 1600 e pouquinho, durante a Peste Negra. Foi um período que também foi preciso as pessoas se recolherem um pouco, usarem máscara, precisaram mudar hábitos, precisaram modificar muitas coisas da sua vida, sabe? E Isaac Newton fez muitas descobertas dentro da ótica nesse período. Muita coisa muito interessante. As descobertas de ótica dele foram feitas nessa época. Tá? Então é uma época que a gente pode usar para estudar, a gente pode usar para se aprimorar em algumas coisas. E espero estar ajudando vocês também. Às vezes a gente se atrapalha um pouco, porque esses vídeos a gente acaba se atrapalhando, né? Então, pessoal, é o seguinte, ó. Lá no material de vocês, agora a gente terminou essa parte da parte de ótica, né? A apostila 2 a gente terminou toda. Então, vocês podem fazer as atividades e amanhã a gente tira as dúvidas dessas atividades de prisma, que a gente já vai continuar o nosso conteúdo.
Eu vou ver se eu consigo terminar um vídeo de umas dúvidas que me pediram, porque as atividades que me pediram dúvidas são atividades bem longas e eu estou tentando gravar vídeo, mas está difícil de botar os desenhos na tela, tá? E estou tentando também fazer um vídeo de curiosidades a respeito dessa parte de ótica para vocês, tá bom? Então, até a nossa aula de dúvidas. Um abraço para vocês.